vou abrir aqui algumas coisinhas, né? Cadê? Deixa eu abrir aqui. Isso. Bom, antes de começar o assunto de hoje, eu vou projetar a tela para vocês e a gente vai ver umas coisinhas. Somente para revisar o que a gente tinha visto de produto vetorial na aula passada. Então, vou projetar a tela inteira, porque fica melhor. Depois eu vou mudar, né? Então, tá aí para vocês. Isso. A tela inteira. Então, bom, a gente tinha falado de produto vetorial na aula passada. Então, a gente viu que um produto vetorial entre dois vetores, tá? Sempre vai dar um terceiro vetor, né? E a gente viu como calcular esse produto vetorial, que é um determinante, e também a gente viu que algumas propriedades desse produto vetorial. Essas propriedades é o que eu quero revisar, tá? Então, vamos aí dar uma olhada no livro, tá? Que eu não vou copiar, eu só vou passar e olhando, tá? Vocês estão conseguindo ver aí o que eu estou projetando? Podem me confirmar, por gentileza. Eu estou. Pronto, ótimo. Então, maravilha. Deixa eu aumentar o espaço da gente aqui. A letra tá tamanho bom, né? Para enxergar. Se estiver muito pequeno, você diz que eu dou mais um aqui, certo? Tem mais alguém participando? Vamos lá. Aí. Pronto, então na aula passada, a gente viu aqui as propriedades, a gente viu como era que calculava o produto vetorial, né? Dessa forma aqui, tá? Isso aqui é um exemplo, né? Eu quero calcular o produto vetorial entre esse vetor, que provavelmente é o V, e o U, tá? Isso aqui do meio é o V, o de baixo é o U. Então, eu tenho V vetorial U. E em cima fica aí JK, que são aqueles vetores já conhecidos, que é padrão, né? E você faz o determinante, no final, quando resolve, você encontra algo assim. Menos 4i mais 2j mais 4k. Se você quiser colocar no formato de coordenadas, você coloca a coordenada x é menos 4, o y é 2 e o k é 4. Aliás, o z é 4, né? Certo? Então, isso a gente já sabe, né? Calcular o produto vetorial. A gente viu algumas propriedades, que são essas daqui. A primeira é que o produto vetorial de dois vetores iguais, idênticos, dá zero. Essa é fácil porque um determinante, qualquer determinante, se tem duas linhas iguais, então ele dá zero. Então, obviamente, como o produto vetorial é esse determinante, e vai ter duas linhas iguais, porque os dois vetores são iguais. Vai dar zero, tá? A segunda observação, propriedade, é que se você inverte U vetorial V e V vetorial U, ele muda de sinal, tá? Fica negativo aqui. Então, isso também é facilmente visível, porque em um determinante, se você troca duas linhas, uma com outra, o determinante muda de sinal, tá? Isso é uma propriedade de determinante. Para verificar essa propriedade, vai ter que estudar um pouco de determinante, né? Mas acreditem, eu estou falando para vocês, isso é verdade, né? Se vocês não acreditarem, ou daqueles que duvidam de tudo, vocês podem pesquisar aí, até na internet, tá? Sobre propriedade dos determinantes e ver a demonstração como se faz. Professor, a demonstração ali de cima, U vezes V igual a menos V
vezes U. Aí embaixo não tem o sinal negativo no U. Nem Não, dizer, né? vê só, ele está dizendo aqui, ó, que U vezes V é esse aqui. Aí x1, y1 e z1 está na linha do meio, e x2, y2 e z2 está na linha de baixo, né? Esse aqui é o U, esse que está no meio é o U, esse que está embaixo é o V. Então tem U vetorial V. Aqui embaixo ele está mostrando V vetorial U, que aí ele está dizendo que está trocado aqui, ó. A linha do meio foi para baixo e a de baixo foi para o meio, né? E Ah, aí, entendi. aqui embaixo ele diz, tendo em vista uma propriedade dos determinantes, trocando em si duas linhas, né? Ele bota até reticência aqui, porque é uma propriedade lá do determinante, é um outro assunto, né? Mas aí ele usa que se trocar duas linhas num determinante, o determinante muda de sinal. Só que no caso, o determinante aqui é o produto vetorial. Então, o produto vetorial, para a gente aqui, muda de sinal, né? Tá certo? Aí fica assim, né? Esse aqui e esse muda de sinal. O que ele fez aqui foi apenas para mostrar que daqui para cá trocou duas linhas, tá certo? E por trocar duas linhas, muda-se de sinal. E o resultado é esse aqui. Ele fala que dessa propriedade resulta que I vetorial J é igual a menos J vetorial I. Enfim, umas conclusões aqui, conclusõezinhas, né? Tem essa propriedade que eu acho que a gente não vai usar ela muito, mas é interessante. Você faz o vetorial de uma soma, você pode distribuir esse vetorial com esse, mais o vetorial com W, tá? Distribui, né? O U com V e o U com W, e faz a soma, tá? Isso pode ser importante em algum momento. De novo, isso vem das propriedades de determinantes, tá? Não tem outra coisa, não. Tem a quarta propriedade, que é essa de um número multiplicando aqui algum dos vetores. Se você tem um número multiplicando algum dos vetores dentro de um produto vetorial, né, você pode tirar esse número e multiplicar ele pelo produto vetorial todo, tá? Então, você faz primeiro o produto vetorial e multiplica por M. E aqui você está multiplicando M vezes U, primeiro, depois fazendo o produto vetorial, tá? Também é importante, mas isso aqui já é, digamos que assim, coisa que a gente intuitivamente já faz, né? Tá certo? Já imagina que aconteça. O que vai contra a nossa intuição é a propriedade número 2, que é essa que a ordem dos produtos, dos fatores altera o produto, né? Que, em geral, o que a gente vê por aí é que isso aqui dá a mesma coisa, só que no nosso caso muda de sinal, certo? Então tem que ficar atento. E tem que ficar atento também porque produto escalar não muda, né? O que muda é o produto vetorial, muda o sinal. Produto escalar tanto faz, multiplicação, tá? A quinta propriedade é que o produto vetorial só dá zero se um dos vetores for nulo ou se eles são colineares, tá? Se eles forem colineares, também o produto vetorial vai dar zero. Por que isso acontece? De novo, propriedade dos determinantes. Se um dos vetores é nulo, a linha do determinante vai ser nula. Então, um determinante com uma linha toda nula é nulo, tá? Vai dar zero. E no segundo caso, tá aqui, ó, uma linha constituída de elementos todos nulos, enfim, é uma propriedade lá dos determinantes. No segundo caso, quando eles são colineares, o que vai acontecer é que um é múltiplo do outro. Então, aqui, ó, eu vou ter uma linha que é múltipla da outra. Então, aqui ele está colocando a segunda linha como sendo os elementos da terceira linha multiplicados por M.
Ou seja, essa segunda linha é múltipla da terceira, ou a terceira é múltipla da segunda, tanto faz. Tá? E um determinante com essa característica também é zero, é nulo, tá certo? Temos aqui a sexta propriedade, que diz que, pronto, essa aqui é bastante interessante, que a gente vai usar muito, tá? Que o produto vetorial, ele é ortogonal simultaneamente aos dois vetores lá do produto, tanto a U quanto a V, tá? É ortogonal. Ortogonal é perpendicular, tá? Formando 90 graus. Então, a demonstração disso aqui é bem interessante, né? Também, mas você faz usando coisa de determinantes também, tá certo? Eu quero provar que U é ortogonal a esse produto vetorial e V também é ortogonal a esse produto vetorial. Então, o que ele faz aqui, ó, para ser ortogonal, a gente já viu antes que o produto escalar tem que dar zero. O produto escalar. Então, ele faz o produto escalar de U, ó, esse pontinho aqui é produto escalar. U escalar com o produto vetorial e vai ter que dar igual a V escalar com o produto vetorial, que vai dar zero, né? Na verdade, essas duas coisas aqui, essa e essa, vai ter que dar zero, tá? Então, eu tenho que demonstrar isso, que o produto escalar de U com o produto vetorial vai dar zero, e o produto escalar de V com o produto vetorial também vai dar zero. E aí, se você mostrar isso, você mostra que eles são ortogonais, né? U vai ser ortogonal ao produto vetorial, e V também vai ser ortogonal ao produto vetorial, tá? Ele faz a demonstração aqui e tal, é bem curtinha, tá? Só pegar U, escalar com isso aqui. Esse produto vetorial ele faz usando a definição que ele diz lá e tal. Enfim, não vou entrar em detalhes não, tá? E aí mostra que vai ficar duas linhas iguais, x1, y1, z1 e x1, y1, z1. Aí vai dar zero. Tá certo? Aí tem a segunda parte da... Tá. Ele faz essa primeira parte, depois ele faz a segunda aqui. Segunda parte, enfim, conclusão que é o que vocês têm que saber, tá? Que é esse aqui, ó. A conclusão é o mais importante, né? U vezes V é ortogonal simultaneamente a U e a V, tá certo? Então, olhando aqui, por exemplo, ele está dizendo o seguinte, se você tem um plano, tá direito, e você tem dois vetores nesse plano, né? Dois vetores são sempre coplanares. O produto vetorial de U e V, ele vai sempre estar ou para cima ou para baixo aqui, tá? Se você fizer U vetorial V, aí você faz a regrinha da mão direita, né? Eu acho que vai ser da mão direita. Eu não lembro se é a mão direita ou a mão esquerda que usa, tá? Mas U vetorial V, ó, tá indo de U para V. Aí tá no sentido horário. Aí o produto vetorial vai apontar para baixo, tá? E se você faz ao contrário, V vetorial U, aí aponta para cima, certo? O produto vetorial vai apontar para cima. Vai ser exatamente o mesmo vetor, só que com sinal negativo, né? Um vai ser o oposto do outro. U vetorial V, V vetorial U, tá certo? E ele ortogonal tanto a um quanto ao outro aqui, tá? Formando 90 graus. Então, voltando lá para o livro, a gente tem aqui, bom, ortogonal, simultaneamente aos dois vetores. A sexta propriedade é uma que ele fala dos triedros, que não é interessante, se vocês, assim, interessante é, né, mas não é algo que a gente vai usar. Então, eu preferi privar vocês, tá, dessa propriedade, porque a gente vai usar
no caso, para formar um paralelepípedo, mas é algo bem intuitivo e não vai precisar dela não, tá? Aí eu tenho aqui a oitava propriedade, que é essa formulazinha, que relaciona produto vetorial, tá, elevado ao quadrado, com o produto escalar, também elevado ao quadrado. Tá? Aqui no meio tem um módulo dos vetores, também elevado ao quadrado. Mas o principal é que relaciona os dois produtos, o vetorial e o escalar. Tá? A demonstração está aqui, bem curtinha não, né? Vai até aqui. Tá? E temos a nona propriedade, tá? A nona propriedade que é interessante, que é importante ela também, né? Cadê o coisinha de... Ixi, rapaz. Tô querendo exibir aqui as opções e não tô conseguindo. Eu coisei no... deixa eu clicar aqui. É que ele vai sumir. Eu acho que tem que ir nas configurações, então, enfim. Aqui, ó. Essa menininha aqui. Só que aqui eu não escrevo assim, não. Não consigo escrever assim, não. Mas eu posso fazer o quê? Eu posso... usar o lápis. Usar o lápis. Essa menininha aqui, tá? É a fórmula que eu vou precisar, tá certo? Que é basicamente idêntica ao do produto escalar. Que a gente tinha o produto escalar lá, a gente tinha assim, U escalar V igual a módulo de U, módulo de V, cosseno de θ. Aqui a gente tem o vetorial V, só que é o módulo, né? É um módulo por quê? Porque desse lado de cá dá um número. E do outro lado tem que dar um número também. Só que o produto vetorial é um vetor, né? Então, o tamanho dele é igual ao módulo de U vezes o módulo de V vezes o seno. Aí muda para o seno, tá? Mesma coisa, só que um é cosseno, o outro é seno, tá certo? E, bom, aí com isso se encerra aqui as propriedades, né? Se encerra as propriedades. Tira esse lápis aqui. E aí eu vou deixar esse lápis aqui porque eu posso comentar alguma coisa. Bom, aí ele demonstra aqui tudinho e tal. Tem uma décima aqui mostrando, não é nem bem uma propriedade, mas é só um comentário dizendo que o produto vetorial não é associativo. Se você tem um produto vetorial U vezes V vezes W, aqui como está entre parênteses, o V vezes W, você primeiro faz o que está dentro do parênteses. Então, fazer nessa ordem e fazer primeiro U vezes W muda, tá? Muda muito o produto vetorial. Então, nada de, como é que se diz? Se tiver que fazer 3 produtos vetoriais assim, tem que fazer na ordem correta, tá bom? Bom, aí a gente vai começar aqui, na interpretação geométrica do produto vetorial. Então, geometricamente, o produto vetorial ele tem um certo sentido, tá? Então, o que acontece aqui, se eu tenho, vamos para aqui, tá? Para a tela. Produto vetorial. Eu quero a interpretação geométrica. Interpretação geométrica.
Bom, se eu tenho dois vetores e quero fazer o produto vetorial, que eu tenho U, aqui tem o V. Então, aqui, ó, eu posso completar esse paralelogramo tá? E, bom, como eu já sei que vai dar a área do paralelogramo, então eu vou tentar calcular a área desse paralelogramo, tá certo? A gente sabe que a área de um paralelogramo é base vezes a altura. E a altura, nesse caso aqui, é essa aqui, né? Tá? Essa aqui, né? Chamada de H. A altura, tá? E eu vou ter aqui também um ângulo θ entre os vetores U e V. Então, a área desse paralelogramo, a área vai ser igual a base do paralelogramo é o vetor V. Só que, como eu quero a medida da base, né, o comprimento, eu tenho que calcular o módulo do vetor V. Né? Módulo de V é o tamanho do lado. Né? Se eu botar V simplesmente, vai ser um vetor, não faz sentido multiplicar um vetor para calcular a área de uma figura. Né? O módulo de V, o tamanho de V, vezes H. Esse H aí que eu estou colocando não é um vetor, não, tá? É só o tamanho mesmo, tá certo? Tanto é que eu botei uma setinha para ambos os lados, para vocês não confundirem, tá? Módulo de V vezes H. Eu poderia colocar como vetor também, colocaria módulo de H. Também não muda muita coisa, tá? Só que H, por sua vez, aqui, ó, se eu usar trigonometria, porque aqui é um triângulo retângulo, se eu usar trigonometria, eu vou ter que H dividido por módulo de U, né? Cateto oposto dividido pela hipotenusa é o seno, né? Seno de θ. Vamos multiplicar aqui meio para os extremos, vou ficar com H igual a módulo de U seno de θ. Certo? E agora a gente substitui o H aqui embaixo, né? Então, a área vai ser igual a módulo de V, módulo de U, vezes, né? Aqui, módulo de V, vezes H. Mais H, aí a gente vem para cá e fica, H é módulo de U, seno de θ, tá? Módulo de V, módulo de U, vezes o seno de θ. Tá? Não dá bronca com o seno, porque o seno de 0 a 180, ele é sempre positivo. É, isso mesmo. Então, aqui está a formulazinha. Só que, isso daqui, a gente vai lá para o livro, é justamente a propriedade 9. Aqui, é que eu circulei de vermelho. Módulo de U, módulo de V, seno de θ, é justamente o produto vetorial, o módulo do produto vetorial entre U e V. Então, a gente vem para cá e troca no lugar de módulo de V, módulo de U. Não importa a ordem aqui, porque são dois números multiplicando, né? Estou multiplicando os módulos, tá? Não estou fazendo produto vetorial. Então, aqui, isso vai dar área igual a U. Isso daqui é justamente o módulo do produto vetorial de V com U. Como você está fazendo módulo, tá? Aí tanto faz, né? Pode ser V com U ou U com V. Certo? Porque o módulo é sempre o tamanho. Então, esses dois vetores são opostos, porém têm o mesmo tamanho. Então, calculando o tamanho, vai ser sempre um número positivo e não vai ter diferença nenhuma, tá?
A diferença vai ser o sinal dos dois vetores, porém, o módulo, que é o tamanho, não vai mudar absolutamente nada, certo? Então, está aqui a área do paralelogramo, formada por esses dois vetores, é justamente o produto vetorial, o tamanho do vetor que dá o produto vetorial, tá? O módulo dele. Se você quiser, algumas questões pedem para calcular a área do triângulo, esse triângulo aqui, né? E aí você faz a área do paralelogramo e divide pela metade, divide por 2, tá? Então não tem dificuldade nisso aí não, tá bom? Vamos fazer um exemplozinho, só para a gente... deixa eu fazer o seguinte, eu vou entrar no livro, tem alguns exemplos resolvidos. A gente vai acompanhar, fazer alguns exemplos resolvidos aqui, tá? Problemas resolvidos, ó. Determinar um vetor unitário simultaneamente ortogonal aos vetores U e V. A gente já viu que o produto vetorial, ele é ortogonal aos dois vetores, não é isso? Então, para eu achar um vetor simultaneamente ortogonal a esses dois vetores, está resolvido, é só fazer o produto vetorial. Mas ele pede um vetor unitário. E vetor unitário, a gente, depois que achar esse vetor, que é ortogonal, a gente vai mexer no tamanho dele para deixar ele com tamanho 1, tá? E, se vocês lembram, é só fazer o versor desse vetor, né? Então, faz o produto vetorial, olha aqui, a propriedade 6 afirma que o produto vetorial U vezes V, como também V vezes U, tanto um quanto o outro, é simultaneamente ortogonal a U e V, tá? São vetores opostos, mas são ortogonais a U e V. Logo, os versores de U vetorial V e V vetorial U constituem a solução do problema. Então, você faz aqui o produto vetorial de U vezes V e vai dar... resolveu aqui. Ele está resolvendo o determinante de outro jeito, tá? Eu ensinei repetindo as colunas aqui, vai dar a mesma coisa, tá certo? Ele faz de outra forma aqui. Ele faz assim, ele escolhe a primeira coluna, a primeira linha, aliás, I, aí, aqui está I, J e K. Cada uma vai multiplicar um determinantezinho pequenininho. Aí, escolhendo essa linha, se você tira o I, aí você tira a coluna e a linha do I, aí sobra essa matriz aqui, você põe ela aqui. Tá? Multiplicando o I. Aí você pega o J. Só que aí vai ter que ir alternando de sinal, né? Um é positivo, o outro é negativo. Então, o I era positivo, o J já é negativo, por isso que tem um menos aqui. Aí você corta linha e coluna do J. Aí sobra esse pedacinho aqui e esse pedacinho aqui, né? 2, 4, 3, 1. Aí bota aqui, tá? Enfim, é outra maneira de fazer, tá? É chamado, acho que, método de Laplace. Pega o K, corta aqui, sobra esse aqui, ele bota aqui. Tá? Só tem que lembrar de... Esse aqui é determinante simples, né? Simples, você 6 vezes 1 e 3 vezes 3 e subtrai, né? Certo? Bom, aí ele fez o produto vetorial e deu, aqui, cadê? Papapá, aqui, menos 15, 10 e 30. Menos 15, 10 e 30. Menos 15, 10 e 30, o vetorial V. Como o V vetorial U é o oposto, aí ele pegou também o oposto, né? Negativo aqui. 15, menos 10 e menos 30, botou aqui. Ele não pediu os dois, né? Ele não pediu os dois, mas ele quis fornecer também outro vetor, tá certo? Então, eu tenho esse vetor, que é ortogonal aos dois. Esse daqui também é ortogonal ao U e V. Porém, o tamanho dele não é 1, né? Ou não necessariamente será 1. Então, eu tenho que fazer o versor. O versor é você pegar o vetor e dividir pelo módulo dele.
Então, ele fez o módulo de U vetorial V, aqui, pegou o U vetorial V, dividido pelo módulo, o vetor. Esse aqui, o módulo é a raiz quadrada das coordenadas ao quadrado. Aí dá essa raiz aqui feiosa, que dá 35, deu um número bonitinho. E aí você, 1 sobre 35 vezes isso aqui, que dá esse vetor aqui, tá? Na verdade, é só você dividir cada coordenada pelo módulo, né? O módulo deu 35. Aí ele fez aqui, aí tirou a raiz, deu 35. Aí fica 15 sobre 35, 10 sobre 35 e 30 sobre 35. Dá esse vetor aqui. E o outro, como é oposto, dá o mesmo, só que com sinal trocado, tá certo? É outro exemplo. Bom, essa observação, por exemplo, daqui em diante ele não vai fazer mais conta. Esse negócio de calcular determinante, calcular produto vetorial, ele não vai botar de cara assim, enfim, né? E vocês já devem saber. Aqui tá. Pronto, tem outro exemplo aqui. Dados os vetores. Tá meio ruim de chegar, mas é 1, 2, 1. 1, 2, 1. E 0, menos 1, 3. 0, menos 1, 3. Calcule a área do paralelogramo determinado pelos vetores 3U e V menos 1. Oi, esse, o vetor 1, se o vetor for o vetor U, ele é 1... Desculpa, tá falando aonde? Aqui em cima, é? Na questão anterior? Ivan, não te entendi. Pode repetir, por favor? Não sei se você está falando, que eu não estou escutando. Onde o senhor aqui. escreveu aí, onde o senhor... Eu não entendi qual é a sua pergunta. Onde eu escrevi o quê? Aonde? Eu não tô conseguindo entender o áudio do Ivanaldo. Oi. Acho que ele quis dizer Aí onde o senhor onde o escreveu aí, senhor professor? fez 1, vetor de U. 2, 1. É 1, 2 e menos 1. Ah, é menos 1. Ah, tá, entendi. Agora sim, tá certo. Aqui é menos 1, né? É menos 1, certo. Valeu, então. Ótimo. E aí, ele quer a área do paralelogramo formado por 3U e V menos 1. Certo? Ivonaldo, pode desligar teu microfone se não for incomodar tanto. Bom, aí você tem que achar quem é 3U, né? 3U é simplesmente 3, 6 e menos 3, né? É só multiplicar U por 3. E V menos U, você faz o vetor V menos o vetor U e vai encontrar. Ele achou aqui 3U, que é 3, 6 menos 3, e V menos U está aqui também. E aí você faz o vetorial entre esses dois vetores, o 3U, que está aqui em cima, e o V menos U, que está aqui embaixo. Fazendo o produto vetorial, faz o determinante e acha isso aqui. Só que para você calcular a área é o módulo, tá? O módulo. Então, você faz aqui o módulo desse vetor. O módulo, você sabe como é que calcula. A gente já fez várias vezes, né? É só fazer a raiz quadrada e pegar as coordenadas e elevar ao quadrado aqui dentro, né? 15 ao quadrado dá 225, mais 9 ao quadrado é 81. O 9 está negativo, mas vai ficar positivo quando elevar ao quadrado. E o 3 ao quadrado é 9. Também está negativo, vai ficar positivo porque elevou ao quadrado. Então, somando isso aqui, dá 315. Ele racionalizou aqui, não é muito necessário, mas se você quiser, você
faz aquilo, né? 315, você meio que fatora o número, né? Você divide por 3, tá? Aqui, 105, divide por 3 de novo, dá 35, e 35 é primo. Aliás, é primo não, né? Mas 35 dá para dividir por 5, dá 7, depois por 7 dá 1. Mas, assim, esse 5 e esse 7 não vai fazer nada, né? Vai ficar dentro da raiz, você vai ficar assim, com raiz de 3 ao quadrado, vezes 5, vezes 7. O 3, ele sai, ele corta, e você fica com a raiz de... O 3 vai para o lado de fora, e 5 vezes 7 fica 35 dentro, né? Então, tá aqui o 3 raiz de 35 que ele encontrou. Tem que machar isso tudinho para não ficar bugado, ceboso. Então, tá aqui, né? 3 raiz de 35 unidades de área, dependendo da unidade que você esteja usando. Bom, 19. Os vetores U e V, dados sejam esses vetores, calcular o valor de A para que a área do paralelogramo, determinado por U e V, seja 2 raiz de 3. Aí você vai fazer um problema exatamente igual, né? Só que, quer dizer, igual não, mas muito parecido, só que agora você tem a área e você quer encontrar o valor de A, tá? Um dos vetores tem uma incógnita aqui, né? Incógnita, A, no produto vetorial, tá? Você vai fazer o produto vetorial, que dá a área, né? Vai dar esse vetor, aí você faz o módulo, e o módulo desse vetor, que vai ser a área, tem que ser igual a 2 raiz de 6, porque ele disse na questão que a área tem que ser 2 raiz de 6. Você iguala, né? Esse módulo aqui é a raiz quadrada desse Bregnite, aqui, né? As coordenadas elevado ao quadrado, tem uma coordenada aqui, tem outra coordenada aqui e outra aqui. Então, eleva ao quadrado as 3 e soma, tirando a raiz quadrada, e dá 2 raiz, tem que dar 2 raiz de 6. Isso vai dar uma equação do segundo grau, obviamente. E você vai ter aqui, ó. Você eleva ao quadrado os dois membros, aí essa raiz desaparece, essa daqui também. Nessa raiz aqui, o 2 ao quadrado, quando você elevar ao quadrado, né, 2 ao quadrado é 4, e a raiz de 6 vai cancelar, vai ficar só 6. Então, 4 vezes 6 dá 24. E essa raiz desse lado todinha vai sumir. Aqui você vai ter que distribuir, fazer produtos notáveis, né? Fazer assim, menos 6, menos A, vezes menos 6, menos A, né? E multiplicar, chuveirinho, que nem diz, né? Assim. Você sabe fazer isso. E, bom, juntando tudo, vai dar isso aqui, né? E, pelo menos se o livro tiver certo, né? E aí, ajeitando, ele simplificou essa equação, tá certo? Aqui, A ao quadrado com A ao quadrado vai dar 2A ao quadrado, né? Tá ali. 12A, só tem o 12A mesmo, e o 36 com 4 dá 40. Só que tem o 24 aqui do outro lado, que vai subtrair quando passar para o primeiro membro. Então, 40 menos 24 dá 16. E aí, ele dividiu aqui essa equação toda por 2, e ficou com A ao quadrado, 12 dividido por 2 dá 6, e 16 dividido por 2 dá 8. Resolvendo essa equação do segundo grau, vocês devem saber resolver, você encontra menos 4 e menos 2. Se quiser usar aquela regrinha do produto e soma, né? E a gente multiplica, tem que achar dois números que, quando multiplicados, tem que dar 8. Então, menos 4 vezes menos 2, menos com menos dá mais, então dá 8, correto. E quando soma, 4 mais 2 dá 6. Só que tem que dar 6 negativo, e vai dar porque o 4 e o 2 estão negativos, né? Menos 4 somado com menos 2 dá menos 6, tá? Quando soma, tem que dar trocado o sinal. Então, realmente, as raízes são essas daqui.
achei o A tem que ser menos 4 ou menos 2, tá bom? Calcular a área do triângulo de vértices A, B, C, A, B e C. Aqui, basicamente, você vai ter que fazer A, B e C. B e C, você vai ter que fazer dois vetores, o vetor AB e o vetor AC, por exemplo, tá? Pode pegar BA e BC também, tá? É até uma tarefa interessante você pegar vetores diferentes, né? Pegar BA e BC, e depois pegar CA e CB, e ver que a resposta vai dar a mesma, né? Fazendo o produto vetorial. Então, bom, aí, ó, a figura 3.10, que é essa figura aqui, mostra que a partir do triângulo ABC é possível construir um paralelogramo. Então, ele pegou aqui ABC, como a gente sabe calcular a área do paralelogramo, né? A gente calcula, quando faz o produto vetorial e calcula o módulo, a gente acha a área do paralelogramo. E a gente está querendo aqui a área do triângulo, tá? Deixa eu atender a ligação aqui rapidinho, que é meu pai, tá? Ok. Desculpem a vocês o atrapalho aí, mas vamos voltar. Então, aqui ele pede a área do triângulo, né? Que é essa área aqui. Que é justamente a metade da área do paralelogramo. Então, ele diz aqui, ó, o paralelogramo cuja área é o dobro da área do triângulo. Então, se o paralelogramo é o dobro do triângulo, o triângulo é a metade do paralelogramo, né? E aí você faz do mesmo jeito, tá? Aqui ele já botou um meio, já para fazer a conta direto, né? Mas você pode fazer a área do paralelogramo e depois dividir por 2. E não tem nenhum problema. Está aqui, ó. Produto vetorial, calculou o módulo e deu 3 raiz de 10. Aí ele pegou e dividiu por 2. 3 sobre 2 raiz de 10. Achar a área do triângulo, tá? Então, eu vou sugerir alguns exercíciozinhos para vocês, tá? De produto vetorial, para a gente praticar, né? E para introduzir, para a gente fechar a área de hoje, eu vou introduzir o conceito de produto misto. Tá? E na próxima aula a gente vê a representação geométrica desse produto misto. Bom? Então, produto misto é isso aqui. Basicamente. U escalar V vetorial W. Tá? Então, deixa eu vir aqui para o quadrozinho. Falar aqui de produto misto. Produto misto. O produto misto é isso aqui. A gente representa ele assim, ó, U, V e W. É um produto feito entre 3 vetores. E ele é U escalar, V vetorial, W. Tá? Basicamente isso aqui.
pontinho maior aqui, pronto. Bom, então o que é que a gente faz quando quer calcular um produto misto? Faz o produto, você quer calcular o produto misto entre U, V e W, você faz o produto vetorial entre V e W e pega o resultado, que dá um vetor, e faz o produto escalar de U com ele. Tá? Essa é uma maneira, dá certo? Dá. Só que tem uma maneira mais prática, mais ligeira de fazer, né? Que ele coloca aqui embaixo. Aqui, tá? Aqui o produto misto, tá? A anotação, né, que a gente usa, tá certo? E tá aqui. A maneira mais simples. Se você... Ele faz aqui, tá certo? O que ele faz aqui é um rearranjo, né? O produto escalar com o produto vetorial. Ele pega isso aqui. O produto vetorial é esse aqui, né? O determinante. Ele desmancha um pouco o determinante aqui. Desmancha. Aí pega esse produto vetorial desmanchado, como está aqui, e junta com o produto e faz o produto escalar. Aqui, produto escalar. Quando ele faz o produto escalar, aí aparecem esses carinhas aqui, tá? Aí ele reagrupa de novo no determinante, tá? Eu não estou explicando por cima assim, mas quem quiser olhar com detalhezinho, tá? Porque você teria que saber calcular o determinante por esse método, né? Que eu não falei desse método. Quando reagrupa de novo no determinante, aí vai dar um determinante bem bonitinho assim. Tá? Ele vai ficar bem bonitinho assim. Aí é como se você pegasse os três vetores, como não? É exatamente os três vetores em linha, tá? U em cima, V no meio e W embaixo. Tem que ser nessa ordem? Tem que ser nessa ordem. Se mudar a ordem, muda as coisas, tá? E o produto misto, ele dá um número, tá? Ele dá um número. Se você olhar até pela definição aqui em cima, aqui, ó. O produto misto é um produto escalar. Tá? Você está fazendo um produto escalar de U com outro vetor que é V vetorial W. Então, aqui vai dar um vetor, mas quando você fizer o escalar desses dois, de U com o resultado do vetorial, vai dar um número, né? Que no final vai ser um produto escalar, tá certo? Escalar de U com o vetorial, que vai dar um vetor. Mas o vetorial é só uma parte da conta, né? Quando você fizer o escalar, para dar o resultado final, vai dar um número. E, então, o produto escalar é exatamente um número. E aqui fica mais evidente, né? Porque você tem um determinante que só tem números, né? No determinante do produto vetorial, aqui em cima você tem I, J e K, que são três vetores. Por isso que no final dá um vetor, tá? Bom, aí aqui, para calcular o produto misto, é só fazer o determinante dos três vetores, tá? Dos três vetores. Ele dá até um exemplo aqui. Ele pegou um vetor U, um vetor V, um vetor W, e aí colocou, né, aqui em linhas, né, 2, 3, 5, aqui é 2, 3, 5, tá? Segunda linha, menos 1, 3 e 3, tá aqui o V. E a quarta linha, a terceira linha, aliás, 4, menos 3 e 2. Aí fez o determinante, ele não fez as contas, mas dá 27, segundo ele, né? Então, esse é o resultado do produto misto, tá? Produto misto. Por enquanto, algo sem sentido, porém, a gente vai dar sentido a ele na aula que vem, certo? Na aula que vem, a gente vai dar sentido a esse produto misto. E aí ele tem algumas propriedades. Eu vou falar só das propriedades, porque na aula que vem a gente já faz exemplos e dá um sentido ao produto misto. Se vocês quiserem dar uma olhada, tá? Mais embaixo tem aqui, que a gente vai ver na aula que vem. Aqui tem os problemas, depois os problemas.
Isso aqui é a interpretação geométrica, tá certo? Do produto misto. Do módulo do produto misto, aliás, né? Enfim. Eu tenho aqui as propriedades, são, se eu não me engano, são 4. A primeira é que o produto misto só dá zero se um dos vetores for nulo, ou se 2 deles são colineares, ou se os 3 são coplanares. Isso vem do mesmo jeito que no produto vetorial, vem das propriedades de determinante. Tá? Se você faz um produto misto e dá zero, significa que um dos vetores é nulo. Tá? Um dos vetores é nulo. Se nenhum deles for nulo, e mesmo assim deu zero, aí pode acontecer também de eles terem 2 colineares, tá certo? E aí você pode até observar, colinear é se um é múltiplo do outro, né? E se mesmo assim nenhum deles é nulo, não tem 2 colineares, e o produto misto dá zero, aí resta a terceira opção, que é os 3 são coplanares. Ou seja, os 3 estão no mesmo plano, tá? Os 3 no mesmo plano. Porque, deixa eu pegar aqui existe a opção de, você tem 3 vetores, deixa eu olhar para a câmera aqui, porque senão eu posso me perder. Você tem 3 vetores, um deles pode ser nulo, e aí acabou, o produto misto já é nulo. Mas pode acontecer de 2 serem colineares e um não, né? Pode ser os 3 também colineares, né? Tá, assim, ligado ao outro, né? Na mesma direção e sentido, tá? Sentido não, mas na mesma direção, tá? Se 2 forem colineares, também o produto misto já vai dar zero. E se os 3 forem coplanares, assim, coplanares, né? No mesmo plano, tá? O produto misto só não vai ser zero quando os 3 são assim, né? Não são coplanares, tá? Tem 3 vetores que não são coplanares. Aí, aqui, ó, nesse caso, o produto misto não vai ser zero, certo? Cadê aqui o livro? Bom, aí, isso vem das propriedades determinantes. Se uma linha for zero, o determinante é nulo. Se os 2 forem colineares, vai ter uma linha múltipla da outra. Aqui é uma linha múltipla, a primeira linha é múltipla da segunda. Então, m vezes a segunda linha. Vai dar zero também no determinante. E o terceiro caso é um pouquinho mais sofisticado, tá? Tem que usar produto escalar e usar umas propriedades, mas também é verdadeiro, tá certo? Sem querer me alongar tanto. Bom, então tá aí os 3 casos. Se o produto misto dá zero, uma dessas 3 coisas tem que acontecer de alguma forma. Bom, essa é a primeira propriedade. A segunda propriedade, aqui, cadê? Diz que o produto misto independe da ordem circular dos vetores. Ou seja, se você pega, formando um círculo aqui, ó, U, depois V, depois W, né? Tá aqui, U, V e W. Aí, dá um produto misto, né? Se você pega na mesma ordem, só que ao invés de começar com U, você começa com V. V, W e U. Aqui, V, W e U. Dá a mesma coisa, tá? E se você pega W, depois U, depois V, né? A mesma ordem, sentido horário, formando um círculo. Também dá a mesma coisa. Agora, se você mudar, assim, ao invés de pegar na ordem anti-horária, você pegar na ordem horária, V, U e W, por exemplo, aí já muda, tá? Aí o bicho pega já, né? Certo? Se você trocar 2 também, que aqui, por exemplo, aqui, U, V e W, aí você troca 2, fica U, ao invés de V e W, você pega W, depois V, aí muda, tá certo? Aí muda. Cada vez que você faz uma troca, você muda de sinal, porque é um determinante, né? Se é um determinante,
ele só pode mudar de sinal com essas trocas, né? Então, se você faz mudanças na ordem, a única coisa que pode acontecer é você mudar de sinal. O que era positivo, você acha negativo, tá? Então, o resultado do determinante, no final, às vezes você pode achar positivo, às vezes negativo. Então, nesse caso aqui, se você fizer isso e você fizer depois o W, V, trocar o V com o W, você vai achar o mesmo valor, só que com sinal negativo, tá? Não muda o valor real, muda só o sinal, tá bom? Mas se você trocar na ordem circular aqui, não muda. Tá? Isso é uma propriedade interessante, mas que, assim, por bem de vocês, né? Tentem não trocar, tá, a ordem aqui, tá certo? Façam na ordem certinha, porque aí você não vai se complicar. E se trocar, lembre-se que se você trocar só 2, você muda de sinal. E se trocar os 3, dependendo da ordem, muda, dependendo não, né? Tem que ver direitinho aí como foi que você mudou. Tá? Bom, aí tem a terceira propriedade, que é uma propriedade que você pode distribuir também, quando você tem uma soma de vetores dentro do produto misto. Você distribui o V, pega primeiro o W, depois soma com a mesma coisa, o V e R. Tá? Provavelmente a gente não vai usar nem essa. Talvez use para fazer alguma continha, tá? Essa, a terceira e a quarta. A quarta diz que se você tiver um número multiplicando um dos vetores, esse número pode sair do produto misto. Ele pode ir para fora aqui, ó. O M multiplica do lado de fora, tá? Lembrando que, se você tiver assim, ó, M vezes U, N vezes V, tá? E W, por exemplo, você tem dois números multiplicando. Aí você tem um M que está multiplicando U e tem um N que está multiplicando V. Então, os dois têm que sair. O M vezes N, e aí aqui dentro fica U, V e W, tá? Cada número que estiver multiplicando um só dos vetores, ele sai e multiplica o produto inteiro, tá bom? Bom, aí encerra por aqui, tá certo? Aqui você tem os problemas resolvidos, vocês podem dar uma olhada nos problemas e já ir para a interpretação geométrica, tá certo? Interpretação geométrica, que a gente vai ver que vai dar o volume desse bichinho aqui, tá? Vamos calcular, vamos dar o volume de um paralelepípedo, tá bom? Então é isso, pessoal. Por hoje, acho que é só. Eu vou me ater por aqui. Vocês, se quiserem perguntar qualquer coisa, podem ficar à vontade. Caso não queiram, calem-se para sempre.